Amém? Livro de 2 Samuel, capítulo 9. O tema é em Apocalipse, né? Mas eu vou estar ministrando em 2 Samuel. Amém? Eu quero agradecer ao apóstolo deles pela oportunidade, agradecer aos irmãos que aqui estão, aos obreiros também, que Deus abençoe a cada um. Amém? Eu sempre digo que é um privilégio estar na presença do Senhor. Privilégio este, irmãos, não porque merecemos, mas porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a razão de nós não sermos consumidos vivos é a infinita misericórdia de Deus, que se prolonga cada dia na minha e na tua vida. E então estar aqui é um privilégio, uma oportunidade única que Deus concede tanto a mim como para cada um de vocês. Amém? 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 8. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Eu vinha de Apucarana para cá e eu vinha conversando com Deus, né? E louvo a Deus porque tudo que a gente veio conversando foi confirmado aqui, que Deus está no controle de tudo. Amém? Os irmãos acharam? 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 8, que diz assim: Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: Ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Essa expressão é muito forte, irmãos. Antes de você se assentar, eu vou repetir. Mefibosete, ele diz assim, a Bíblia diz que ele faz reverência e ele diz: ó Senhor, quem é este, né? Servo. E ele diz: vale tanto quanto um cachorro morto. Os irmãos podem se assentar. Essa expressão a qual o Mefibosete faz é muito forte e é uma expressão que muitos hoje, nos dias em que nós vivemos, olha para si próprio e faz essa pronúncia: quem sou eu? Valho tanto quanto um cachorro morto. Ou seja, fazem a devida reverência, a devida declaração, dizendo que não tem valor algum. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra, e através dessa palavra você vai sair daqui deixando de ser pessimista, mas otimista, crendo, sabendo o seu valor, sabendo a sua preciosidade. Que nós estamos aqui porque nós valemos alguma coisa, nós valemos algo. A morte de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão, foi por mim e por ti, porque algum valor nós temos, mesmo que não seja diante da sociedade, mesmo que não seja para um parente, mesmo que não seja para os nossos amigos, mesmo que não seja para o companheiro ou para a companheira, mas saiba que você tem o seu valor diante de Deus. Você não é alguém que não vale nada. Você tem um valor especial para Cristo, que valeu o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então você não é nada, você é alguém. Você é alguém de valor, você é alguém especial. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que no período em que Samuel, ele exercia 3 funções em Israel. Samuel, ele foi o último juiz em Israel. Samuel, ele julgava, ele fazia toda a política de Israel, toda a administração. Quem fazia Samuel. Samuel era também sacerdote, toda a área espiritual Deus usava a Samuel. Mas Samuel não era somente juiz e sacerdote, Samuel era também profeta. E Samuel, ele era um profeta diferenciado. Por quê?
porque Samuel tinha algumas características diferenciadas que o destacava, que o destacou na casa de Eli, e por isso Samuel foi escolhido. Samuel não foi escolhido em vão. Samuel foi escolhido pelas suas características, a qual ele tinha diante de Deus. Samuel, ele era honesto. Samuel, ele era reto. Samuel, ele era temente a Deus. Samuel, ele era verdadeiro. Samuel, ele buscava a Deus em retidão, em verdade e em justiça, e por isso Samuel se destacou. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o tempo passa e Samuel, agora já velho, ele nomeia os seus filhos, Joel e Abias, como juízes em uma cidade ao extremo sul de Israel, chamada Berseba. Porém, os filhos de Samuel não eram como ele, não eram homens de Deus, temente a Deus. A Bíblia diz que eles nem em Deus acreditavam. E o interessante é que diante dessa situação, eles pervertem o caminho, o juízo, ele perverte toda a justiça. E as autoridades de Israel, diante dessa situação, eles olham e dizem: vamos até Samuel explicar o que está sucedendo, que não é certo uma situação dessa. E a Bíblia diz que eles vão até Samuel, e eles dizem: Samuel, você já está velho, já envelheceu, seus filhos você nomeou como juízes, mas porém eles não são como você, eles não são homens tementes a Deus, porque Samuel, ele tinha uma orientação diferenciada. Samuel não tomava decisões precipitadas, Samuel não era ansioso, Samuel não passava diante de Deus, Samuel não tomava decisões antes de Deus, antes de ser orientado por Deus. Samuel, em tudo, ele buscava a orientação, a disciplina, ele buscava todo o conselho de Deus. Nada na vida de Samuel era segundo a sua vontade, o teu querer. Tudo era conforme o princípio, a vontade e o querer de Deus. Tudo era direcionado por Deus. Porém, os filhos de Samuel não eram como eles. E diante dessa situação, as autoridades vão até ele, e as autoridades dizem: seus filhos estão nos teus caminhos, então elege para nós, elege sobre nós um rei, que vá adiante. E essa parte é interessante, porque quando ele diz sobre nós, ele está dizendo alguém que esteja acima, alguém que vá à frente, alguém que batalhe por nós. Olha a situação, olha a consciência do povo diante de uma ansiedade, diante de uma precipitação, diante de uma situação. Eles, ao invés de buscar a orientação de Deus, assim como Samuel fazia, não, eles se precipitam, eles vão até Samuel e eles dão uma ordem direta a Samuel, não há um conselho. Porque eles poderiam muito bem chegar em Samuel e pedir um conselho: Samuel, seus filhos não estão andando no mesmo caminhos que você, então nos dê uma orientação do que nós devemos fazer agora. Não, eles dizem assim: nós queremos um rei, elege sobre nós um rei. E Samuel não responde nada. Samuel, ele se frustra, ele fica preocupado. Poxa vida, esse povo não sabe o que eles estão pedindo. Porque até então era teocracia, era tudo, era governado por Deus. Então, quando eles estão dizendo elege sobre nós um rei, eles estão dizendo: nós não queremos que Deus reine sobre nós, nós queremos um rei a qual nós podemos vê-lo. Nós queremos alguém que esteja adiante de nós nas batalhas. Samuel é frustrado, mas além de ser frustrado, ele era alguém que não era precipitado, não era ansioso. A Bíblia diz que o caminho vai buscar Deus. E Deus disse para Samuel: Samuel, esse povo não rejeitou a ti, esse povo rejeitou a mim, desde lá de Moisés.
Vocês se lembram quando Deus tirou o povo do Egito? Atravessou o Mar Vermelho, Deus deu tudo que precisava, Deus deu. Mas Moisés entra na presença de Deus, e quem está na presença de Deus não está preocupado em sair, mas quem está lá embaixo está preocupado. Quem está lá embaixo está incomodado. Por quê? Porque está na área terrena. Mas Moisés não, Moisés entrou numa área espiritual, num nível avançado espiritual. Então Moisés não está preocupado em retornar, mas o povo lá está ansioso e preocupado. E agora já não é mais Moisés, agora é aquele homem. Eles dizem para faça para nós um bezerro, um Deus aí, porque aquele homem lá, a gente não sabe quando que ele vai voltar. Então, quando Samuel procura Deus, Deus diz: Samuel, o povo não rejeitou ti. Quem é o rei deles? Quem é que governa sobre eles? Quem é que dá direção para eles? Quem é que supre as necessidades deles? Agora eles estão antecedendo algo que eu já prometi que iria acontecer. Eu já iria dar um rei para eles, mas eles, agindo pela precipitação e ansiedade diante de uma situação, agora querem um rei. Só que toda ação ela tem uma reação. Nenhuma ação vem sem consequência. Existe um ditado que diz assim: quem planta vento colhe tempestade. Você planta uma semente, você não vai colher uma semente, você vai colher frutos, e esses frutos têm semente. Então o povo, às vezes a gente toma decisões que a gente não pensa no que pode acontecer, e a gente busca sem a orientação e a direção de Deus, que é na onde a gente se frustra, é na onde a gente se precipita e se frustra em situações da nossa vida, em áreas da nossa vida, qual Deus queria agir de uma forma diferenciada, mas a gente, na precipitação e ansiedade, toma decisões erradas na nossa vida. E quando a gente toma decisões erradas na nossa vida, toda ação tem uma reação, e consequências virão. Mas eu quero te dizer algo, que mesmo diante de tantas consequências, mesmo que ruins, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, irmãos. Nós queremos um rei. Deus disse para Samuel: então dá para eles um rei. Dá um rei segundo a vontade deles, do jeito que eles querem. Cara alto, bonito, musculoso, forte. Saul se destaca com essas características. É esse mesmo que nós queremos. Saul se sobressaía diante dos outros homens. Saul era belo, e diante disso ele se destacou. Só que Saul tinha algo que não agradava a Deus. O coração, Deus. Um coração pervertido, um coração desviado, um coração que buscava os seus próprios princípios, o seu próprio querer, a sua própria vontade. Vamos eleger Saul. Ó, vai lá e mata os amalequitas. Opa, vou comprar o melhor aqui. Mas espera aí, Deus deu uma ordem, Saul desobedeceu. E diante disso, Deus rejeita Saul. Deus fala para Samuel: eu rejeitei Saul, não quero mais com Saul, mas eu vou levantar alguém segundo o meu coração, segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Só que todo escolhido, irmãos, todo aquele que busca Deus em sinceridade, em retidão, em verdade e em justiça, sofre consequência daqueles que não querem ter compromisso. Porque Saul está lá como rei. Davi, Deus levanta Davi. Davi, ele se destaca, porque quando Davi ia para a guerra, Davi matava muito mais do que Saul.
Por quê? Porque Deus era com Davi. O Espírito de Deus saiu de Saul e se apoderou de Davi. É igual Sansão matava tantos homens. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Nós não fazemos nada certo se não for com a direção de Deus. Se o Espírito de Deus não estiver em nós, nos direcionando nas nossas decisões, a gente vai tomar decisões erradas. Davi se destaca. Quando entra na cidade, as mulheres começam a cantar. Quando eles vinham das guerras, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Davi se destaca. E diante de Davi se destacar, cresce no coração de Saul inveja. Agora eu vou perseguir ele. Não podia se aliar a Davi? Poxa, eu tenho alguém do meu lado. Alguém é com o Espírito de Deus está sobre ele. Ele está lutando em meu favor, não é contra mim. Porque Davi nunca lutou contra Israel. Davi nunca perseguiu seus irmãos. Diferente de Saul, que tinha um coração desviado e pervertido. Então Saul começa a perseguir Davi. Não, eu vou matar ele. Não é possível, esse homem está se destacando e eu que sou rei, eu tenho que destacar. Então a Bíblia diz que Davi foge. Davi foi perseguido em todo Israel por Saul. Davi é obrigado a fugir para a terra dos inimigos. Olha a situação de Davi. Mas todo humilhado é exaltado. Davi teve diversas chances de matar Saul, mas Davi reconhecia que, independente da situação de Saul, ele era ungido de Deus. E Davi, eu não posso tocar nele. Ele tem esse coração muito mal desse jeito, mas ele é ungido. Foi Deus que colocou ele, ele não posso tirar. Se foi Deus que colocou, quem vai tirar é Deus. E Davi segue seu caminho, foge. Davi foge, irmãos. O tempo passa. A Bíblia vai nos dizer que os filisteus, eles decidem lutar contra Israel. Saul vai para a guerra, morre Saul, seus filhos, os soldados, e ouve-se no palácio: Saul morreu, Jonatas morreu, os soldados morreram. A Bíblia diz que Jonatas, ele tinha um filho entre 4 e 5 anos. A babá que cuidava dele, diante dessa situação, ela sabia: mataram Saul, os filhos, certeza que vão vir aqui, vai exterminar todo mundo, vai matar todo mundo. Então nós precisamos, vou proteger a vida do menino. Numa boa intenção em proteger, mas numa precipitação, correndo, ela cai. Aliás, ela corre, o menino cai e fica paralítico. Mefibosete é levado para a casa de Maqui. Vocês já ouviram diversas pregações sobre isso. Aí imagina agora, um menino de 4, 5 anos, eu tenho uma filha de 7 anos, minha filha é muito imperativa quando a gente está passando ela, eu acho que ela tem TDAH, porque a minha não para quieta. Mas imagina um menino numa idade dessa, apóstolo. Ele não pode andar, irmãos. Como que ele vai correr? Como que ele vai brincar? Como que ele vai ser visto diante das outras crianças? Esse aí é o paralítico, esse daí não anda. Esse daí era filho de rei, mas agora quem é ele? Ele vivia no palácio, agora olha onde mora, de favor, na casa de Maqui. Aquele que era rei agora, aquele que futuramente seria rei, agora é alguém que não vale nada.
pergunta para minha filha, o que você quer ser quando crescer? Pai, eu quero ser doutor, eu quero ser policial, eu quero ser tudo. Mas imagina uma criança, irmãos, numa situação dessa. Ela olha e diz, o que eu vou ser? Eu dependo de alguém para tudo. Você acha que é todo mundo que está disposto a ajudar outra pessoa que tem uma certa deficiência? Porque até então aqui a gente está falando de alguém que tem uma deficiência física, mas às vezes a nossa deficiência é outra. Às vezes a gente tem alguma outra deficiência, que a gente é mal visto, que a gente é excluído, que a gente é rejeitado, que ninguém quer ficar perto, que ninguém quer conversar, que ninguém quer falar. Os sonhos, os planos, os projetos, o casamento, a vida familiar, a vida conjugal, como será para uma criança como essa? Cresceu pessimista, cresceu sem vontade de viver, cresceu em depressão, em crises de ansiedade. Sabe Deus como foi a vida desse menino? E talvez existam pessoas que vivem dessa mesma forma, irmãos. Cresceram no abrigo, cresceram no orfanato, cresceram excluídos, cresceram rejeitados, cresceram de uma forma como esta, parecida, semelhante, com os sonhos, os planos, tudo por água abaixo. Meu Deus, o que é? O que será do meu futuro? O que será da minha vida? Depressivos, em crises de ansiedade, frustrações, planos que não deram certo, a vida que se foi. Olha para trás, vive carregando o passado e diz, a minha vida acabou, não tem mais jeito. Quantas pessoas tiram a vida? Quantas pessoas dizem, eu vou ali, pego uma corda, me enfoco e chega, acabou, toma um veneno e pronto, acabou. Eu estava conversando com uma senhora essa semana, e ela perdeu uma filha de 15 anos. Essa menina, uma jovem muito bonita, arrumou um namorado, passou o primeiro namorado. O namorado largou. A menina foi lá, tomou só um pouquinho de veneno e morreu. Correu nos braços dela. Imagina para essa mulher que hoje vive em depressão profunda, base de remédio. Tudo para ela se acabou, irmãos. Quantas pessoas vivem dessa forma? Meus sonhos se foram. Só vive a vida por viver. Perderam a esperança, perderam o otimismo, perderam a vontade de viver, só estão vivendo porque não tem coragem de tirar a própria vida. Quantas pessoas numa situação como essa, irmãos? Eu fui pregar em uma igreja em Apucarana, esses tempos atrás, e a moça, no final do culto, veio chorando, dizendo que ela estava pensando, quando sair do culto, tirar a própria vida. Apóstolo, ela veio chorando, eu ia tirar a minha vida. Eu me lembro, irmãos, quando eu tinha na idade dos 8 anos, meu pai ele ficou sem trabalho, desempregado, e nós somos em 7 irmãos. E meu pai tinha uma caminhonete, ele fez um gaiolão de ferro na caminhonete, uma grade, onde em volta. E para a gente não passar fome, a gente pegava ali das 6 horas da tarde, isso em São Paulo, e a gente ia lá para o centro de São Paulo, passava a noite todinha, catando papelão, latinha, comendo comida do lixo. Tudo isso, eu olhava assim e falava assim, meu Deus, a gente criança querendo viver o melhor, querendo usufruir do melhor, e vivendo numa situação como essa, tendo que comer comida do lixo. Eu falo para minha filha que às vezes ela reclama, ela não vinha ainda, mas eu tento explicar para ela, filha, não reclama não,
porque eu trabalho nem que seja das 8 às 8 da noite, meia-noite, igual eu já trabalhei diversas vezes, das 8 da manhã até meia-noite, porque eu falei, eu não vou permitir que a minha filha passe pela mesma situação que eu passei quando criança. E eu peço a Deus graça e misericórdia para que isso não aconteça. E eu falo, filha, não reclama, porque você tem de todos os sentidos, reclama, irmãos. E tem pessoas vivendo coisas piores. Quantas vezes eu entrei com meu pai no trem, eu e a minha irmã, meus irmãos, que a gente passava por baixo da catraca, assim, todo sujo. Isso era de noite. E o povo via nós assim, dava pra gente alguma coisa para comer, porque a gente não tinha, irmãos. E às vezes a gente tem tanto e reclama de pouca coisa. Meu Deus. E quanto mais a gente reclama, mais coisas ruins é atraído para a nossa vida. Mais adversidades ruins é atraído para a nossa vida. Mais coisas ruins, eu vejo pessoas questionando tão pouco, irmãos. Imagina para Mefibosete, para alguém que tudo pegava assim, ele não precisava nem levantar o menino. Tudo, ó, toma. Ele chorou, a babá já pegava ele. Por quê? Porque era filho de rei. Mas agora não é ninguém. Está morando de favor, não vale nada. Porque às vezes a gente vale aquilo que a gente tem. Às vezes a gente vale aquilo que a gente tem. Mas não seja assim como essas pessoas. Dê valor pela pessoa que a pessoa é, não pelo que ela tem. Não seja dessa forma. Nós temos o nosso valor, independente se temos algo ou não. Deus nos olha da mesma forma. Allah, nós temos o nosso valor, irmãos. Não permita que as pessoas determinem sobre você o seu valor. Não permita que as pessoas determinem sobre você o teu valor. Assim como determinaram sobre a vida de Mefibosete. O tempo passou, Davi se torna rei em Israel. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Davi, um determinado dia, ele, poxa, eu fiz um pacto com Jonatas, o filho de Saul, porque quando eu precisei, ele me ajudou. Só que Jonatas morreu. E Davi fez uma pergunta: será que existe alguém ainda da família de Saul para que eu possa demonstrar a minha bondade? Ele não fala isso. Ele fala assim: para que eu possa demonstrar a bondade de Deus. Isso que é incrível, irmãos. Você sabe por que isso é incrível? Quando Davi diz assim: para que eu possa demonstrar a bondade de Deus. Jesus, em um certo dia, chega um jovem rico e para ele diz assim: bom mestre. Ele diz: Jesus, por que me chamas de bom? Bom só existe um que quem? Deus. Ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Ponha isso na tua cabeça: ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um de nós temos o nosso valor, irmãos. E Davi diz: resta alguém ainda da família de Saul para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Aí alguém diz: sim, tem Ziba, vamos chamar Ziba. Ziba veio e diz: tem Mefibosete. A pergunta de Davi é se resta alguém ainda da família de Saul. Mas o atrevido diz assim: tem um problema, ele é paralítico. E ele faz questão ainda, calma lá. Ele faz questão de dizer: ele é paralítico de ambos os pés.
Quando eu li isso, eu falei, que preconceito é esse desse homem? A pergunta de Davi foi: resta alguém ainda? E essa parte aqui é muito forte, irmãos, porque às vezes Deus nos procura e pessoas fazem questão de mostrar a nossa problemática. Tem sim alguém ali, João, Maria, José, mas não vale nada, não vale um tostão. Vocês se lembram? Eu lembro de Jó. Jó, a Bíblia diz que quando ele chegava nas praças, porque normalmente na circular, no ônibus, em São Paulo tinha muito isso, tem lá o reservado para idoso, né? E a gente às vezes por educação levanta e dá um lugar, não é assim? E Jó, os mais velhos estavam sentados no posto. Jó chegou. Os idosos se levantavam e cediam lugar para ele. Os príncipes, é Jó. Mas Jó, ele era o mais rico, irmãos. Mas quando Deus permitiu que o diabo passasse, tirasse tudo da vida de Jó, Jó foi parar no chão. Quando ele foi parar no chão, o que os amigos foram lá? Para ver se realmente era este homem que antes era honrado e agora não vale nada. Esse homem que antes tinha tudo e agora não tem valor nenhum. Eles não foram lá para estender a mão. Vem que eu vou te ajudar, Jó. Eu vou te ajudar a te levantar, Jó. Não! Eu quero ver se é Jó mesmo. Está destruído, não vale nada agora. Não tem valor nenhum. As pessoas hoje em dia descartam umas às outras como se não valesse nada, irmãos. Mas quando chega alguém bonitinho, vamos dar um lugar para ele. Mas os mais simples, não. Meu Deus. Não permita que ninguém determine o valor sobre você. Não permita isso. Não permita que ninguém determine o seu valor. Não permita que ninguém determine o seu valor. Mefibosete é chamado na presença de Davi. E aqui é interessante porque Mefibosete ele chega diante de Davi e ele faz a devida reverência diante de Davi.